Lucas 18, do capítulo 1 em diante, Jesus contou uma parábola. E é também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Também havia naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Então, eu quero contar um testemunho. E o meu testemunho, ele inclui a oração. E como essa parábola que Jesus contou, aqui Jesus fala para orar sem cessar e nunca desfalecer. Então, Jesus recomenda para que nós ora sem cessar, sem desanimar, quando a gente quer algo da parte do Senhor. E eu quero contar um testemunho que, há um tempo atrás, soltaram uma gata na frente da minha casa. E essa gata ficava subindo e descendo, né, sem ter para onde ir. E a gente começou a alimentar ela. E ela ficou aqui na garagem da minha casa. E a gente estava alimentando ela. E a rua que eu moro é uma rua de muito movimento, que para animal é muito perigoso. Porque inclusive, eu já até tive outros gatos e acabou morrendo atropelado. Então, essa gata ficou aqui e eu comecei a orar. Pedia para Deus preparar alguém que cuidasse dela. Um lugar mais tranquilo, alguém que gostasse também de animal, né? Porque aqui, se ela ficasse, a chance de vida dela ia ser muito pouca. Aí, o que aconteceu? Não demorou muito, essa gata veio a criar. Aí já não era mais só ela, era ela e mais 3 gatinhos. E eu sempre continuava orando e pedindo para Deus. Havia momento em que eu já estava assim, até desanimada, sabe? Eu desanimava, mas depois eu retornava a pedir para Deus, porque se eu parasse de orar, aí não tinha milagre. Passou mais ou menos cerca de uns 6 meses que ela estava aqui. Os gatinhos que ela tinha criado, que ela havia criado, já estava já perto de fazer 2 meses, né? E eu oferecia para as pessoas, mas ninguém queria. Mas eu continuava orando e pedindo para Deus. Um dia vinha descendo uma mulher na minha rua e eu comentei com ela a respeito dos gatinhos. E ela se interessou. Aí, olha só para vocês verem, o que ela falou para mim? Você não dá gata também? Eu fiquei muito alegre, fiquei muito contente. Eu vi a resposta das minhas orações. E eu falei para ela do perigo, né, que a rua onde eu moro representava. E ela levou. Então, eu quero contar. Então, eu estou contando esse testemunho, porque Deus age nos mínimos detalhes. Deus age em tudo
Basta nós termos fé e persistir na oração, porque às vezes a gente não consegue numa semana, em 2 semanas, às vezes leva meses, às vezes leva até ano. Mas Deus dá o milagre. Foram cerca de 6 meses eu ali sempre pedindo para Deus, pedindo para o Senhor. E essa mulher levou os 3 gatinhos, filhinho dela, e ainda levou a gata mãe. Olha que benção, olha o milagre. Ora sem cessar, oração sem cessar. Eu quero agradecer, em nome de Jesus. Amém.